Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando agora as semanas 4 e 5, né? Fazendo essa modalidade quinzenal de material. E o assunto de hoje, potencial elétrico e capacitância. Tá? Vamos olhar com um pouco mais de carinho do que se tratam esses assuntos. Tá? Nas aulas passadas, né, nas semanas 1, 2 e 3, a gente falou sobre esses pontos e hoje a gente vai continuar, né, uma sequência temática, né? Interações e forças, no caso aqui interações naturais. Então você tem interação gravitacional, interação magnética, interação elétrica, enfim, interação nuclear fraca, nuclear forte, a gente vai falar disso mais pra frente. E carga elétrica, que é uma propriedade das partículas, e as partículas que têm essa propriedade sentem força elétrica, né? Calculada pela lei de Coulomb. Quando que essas partículas que têm essa propriedade de carga elétrica sentem força elétrica? Quando estão na presença de um campo elétrico, gerado ou por outra partícula, ou por outro campo, né? Como a gente viu lá na primeira semana nas equações de Maxwell, que a gente vai voltar futuramente. Uma partícula elétrica, uma carga elétrica, pode gerar um campo elétrico, que pode ser sentido por uma outra carga, ou um campo magnético pode gerar um campo elétrico, e esse ser sentido por uma carga de teste, né? Enfim, então esses foram os assuntos das semanas passadas. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre potencial elétrico, capítulo 23 da edição do Sears e do Zemansky, agora editados pelo Jung Friedman, né? Que tem lá no Moodle. Eu vou usar essa edição, tá? Como padrão. Tem outras edições que tem outra numeração de capítulo, mas estou usando a que está lá nos PDFs. Então a gente vai falar sobre potencial elétrico nesse primeiro vídeo, que é o capítulo 23, e capacitância no vídeo seguinte, capítulo 24. Por fim, vou deixar um vídeo com exemplos de resolução de alguns exercícios, tá? Dos dois assuntos. Tudo bem? Então vamos seguir aqui com potencial elétrico. Para tratar de potencial, também subdividindo aqui o tema em 3 tópicos, tá? Primeiro a gente vai tentar entender o que é energia potencial elétrica. Vocês já devem ter trabalhado com energia potencial, né? Energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. Hoje a gente vai falar de energia potencial elétrica, para depois ir trabalhar com potencial elétrico, propriamente dito, V, e superfícies equipotenciais e condutores. Isso aqui é fundamental para a gente fechar o assunto aqui. Tá? Bom, se vocês reforçarem um pouquinho aí na memória, dá para lembrar que há uma relação entre força, trabalho e energia potencial, que já deve ter sido estudada por vocês na mecânica, e agora a gente vai olhar na eletricidade, né? Então, basicamente, o que a gente tem? Se uma força, pensando aqui num trabalho mecânico, se uma força é aplicada num corpo, aqui com essa inclinação θ aqui em relação à horizontal, e desloca esse corpo por uma distância d, de A até B, você vai ter que uma parcela dessa força realizou um trabalho que trouxe de A até B esse corpo, né? Por que uma parcela dessa força? Porque se o deslocamento se deu na horizontal e a força não está completamente executada na horizontal, parte dela foi perdida, né? Parte não serviu para esse deslocamento. Tá? Então, a gente tem que desconsiderar essa parte que não serviu para esse deslocamento horizontal e considerar só a parte que serviu. Então a gente usa aqui a componente na direção de D, né? Componente X aqui a gente pode tratar assim, não tem referencial aqui, mas a componente X dessa força, que é a que efetivamente executa trabalho, né? Na eletricidade a gente vai ver que é muito parecido, tá? Então, se eu tenho um trabalho aqui para ir de A até B, se a força, enfim, for constante, estou considerando aqui F constante, eu só preciso somar, fazer a somatória desse percurso aqui, né? Fazer o quantitativo de quanto que foi deslocado, né? Então estou indo aqui de A até B, e a componente que interessa dessa força vetorial é só a componente paralela ao deslocamento, né? Então F cosseno θ dl aqui, tá? Enfim, essa é a definição mais primordial de uma força que executa que desloca um corpo, então ela está executando um trabalho ou gastando energia, tá? Se essa força que executa o trabalho
for conservativa, vamos tentar lembrar e entender o que é uma força conservativa. Se essa força que executa trabalho for conservativa, então há uma relação desse trabalho com a energia potencial. Tá? De tal forma que trabalho para ir de A até B é a diferença de energia potencial do quanto que tinha no A e quanto que sobrou no B. Quando o trabalho é executado de forma... Enfim, a gente vai comparar aqui que no modelo gravitacional tem uma diferença do modelo elétrico, porque no modelo gravitacional as massas têm apenas atração, enquanto que no modelo elétrico você tem atração e repulsão. Então você pode ter um trabalho que é positivo, que é um trabalho motor, ou um trabalho resistivo, não um trabalho negativo, enfim. Tá? Vamos conversar sobre isso com mais calma. De tal modo, se vocês pensarem aqui para tentar entender o que é a força conservativa, caso alguém não se recorde, no caso, por exemplo, aqui do modelo gravitacional, você tem um corpo que vem de A até B, numa queda com um percurso aleatório aqui, pode ser que ele estava numa rampa, ou pode ser que foi arremessado por alguém, enfim, não importa. O fato é que ele fez esse percurso aqui de A até B, e o que está... Se a gente olha para força, peso, ou seja, força de atração gravitacional que atua nesse corpo, ela sempre está atuando na vertical e para baixo, e portanto ela não tem relação com o movimento que está sendo feito para a direita, para a esquerda, enfim. Tá? Na componente X ela não interfere, ela só interfere na componente vertical aqui, se a gente usar Y como referência. Então, independentemente se o corpo se deslocou com esse percurso aqui todo meio torto, ou se ele desceu verticalmente, ou de forma inclinada, mais linear, enfim, independentemente da forma como ele desce, se ele desceu dessa altura, HA menos HB aqui, né? A altura do ponto A menos a altura do ponto B. Desceu essa altura H. Independentemente do percurso, a força-peso só atuou, só agiu naquilo que foi a variação de velocidade vertical, na aceleração vertical. E, portanto, é uma força conservativa, tá? Ela não... Independentemente do percurso, a variação vertical de movimento é atrelada à força-peso. No caso aqui da força elétrica, também é vetorial, e ela também atua no sentido do campo elétrico. Tem aqui o campo elétrico, né? Lembra lá da aula passada, né? Força vetorial é carga que está colocada num campo vetorial também. Então, se a força atua num sentido só, não importa o movimento que a partícula faça, se ela girou para cá, se ela desceu, deu uma voltinha aqui, tudo isso que ela pode ter feito foi pelo meio de outras forças. A força elétrica é conservativa e só atua na direção do campo elétrico. Então só me importa a posição inicial e a posição final, quando eu quero estudar o trabalho dessa força. Ah, mas se ela deu a voltinha aqui é porque tem outras forças. Bom, aí precisaria estudar o trabalho de outras forças, e aí cada sistema vai ter um arranjo diferente, né? Então aqui a gente vai se preocupar com um modelo focado na força elétrica, então conservativa no sentido e direção do campo elétrico. Tá? Desse modo, o trabalho para ir de A até B é menos a variação de energia potencial elétrica. Tá? Dá para a gente pensar nesse menos, talvez comparando, eu vou fazer várias analogias hoje com o modelo gravitacional, tá? Mas se você tem um corpo que está numa posição com altura bem alta, no modelo gravitacional, ele tem bastante energia potencial, né? Se você lembra que a energia potencial gravitacional depende de H, né? Então se o H é maior, tem bastante energia potencial. Quando ele desce para cá, diminui o H, então diminui a energia potencial. Se a energia potencial diminuiu, significa que o trabalho foi executado de forma positiva. Tudo bem? Então perceba, o trabalho foi positivo enquanto que a energia foi negativa. A variação de energia foi negativa. Tá? Então é o trabalho executado de forma natural, não resistiva. Bom, vale também lembrar que energia potencial é fruto de uma interação.
tá? Não existe energia potencial de uma partícula. Sempre a gente vai estar pensando assim, esse corpo, por exemplo, aqui, energia potencial gravitacional, é fruto da interação entre duas massas, ou dois corpos que têm massa. Energia potencial elétrica é fruto de uma carga em um campo. E isso é interessante porque esse campo não precisa necessariamente ter sido gerado por outra carga. Aqui ele foi, né, nessa imagem. Você tem uma carga positiva em cima, uma carga negativa embaixo, e essa carga de teste está sentindo esse campo gerado por essas outras cargas. Mas pode ser que o campo tenha sido gerado por outro campo. E aí a carga vai estar sentindo esse campo da mesma maneira. Tá? Então é uma interação entre carga e campo. Tá? E não é o próprio campo, lembrar sempre, interação significa interagir com outro corpo. Né? Então com uma carga que gera o seu campo elétrico lá, não importa, mas está interagindo com outro campo elétrico. O trabalho de uma força para deslocar uma carga depende, né, ou está relacionado à energia potencial nos pontos nos quais a carga se desloca. Então, lembra que esse trabalho vai estar ligado com, basicamente, o ponto inicial e ponto final da trajetória. Tá? A energia potencial elétrica pode ser positiva ou negativa, isso diferente da gravitacional, né? Porque você tem cargas positivas e negativas. Então você vai ter campo atrativo e campo repulsivo, ou trabalho motor, trabalho resistivo, enfim. Tá? Agora lá no gravitacional as massas só tinham característica de atração, então era mais direto, né? Então aqui só tomar cuidado, em geral, com o sentido do campo, o sentido da força, mas a gente vai acertando nos exercícios. Algumas unidades aqui para a gente se lembrar. Unidade de trabalho no sistema internacional é Joule. Unidade de energia potencial é Joule também. Tá? Unidade de força Newton. Unidade de distância, então, seja L, seja R, D, a gente vai usar várias variáveis aqui. Metros, né? E unidade de carga, Coulomb. Tá? Só lembrando, outras vão aparecer nessa aula. Né? Bom, dá uma olhada como que a energia se comporta, a energia potencial elétrica, se você tiver uma carga em um campo uniforme. Tá? Parecido com esse aqui, tá? Você tem um campo aqui uniforme e uma carga solta aqui nesse campo uniforme. Como que essa energia se comporta? Bom, trabalho para ir de um ponto A até um ponto B é força vezes distância num campo uniforme. Força é a carga que está sendo utilizada para experimentação e o campo, Q vezes Z. E aí você tem basicamente QE e Y, se for um campo vertical como esse aqui, né, que eu estava usando como exemplo aqui, com o Y aqui. Bom, se você olha para o trabalho como variação da energia potencial, você vai fazer lá o QY B menos o A, e você tem que o trabalho para ir de A até B vai depender da variação da posição no eixo Y, que é o eixo que atua aquele campo do exemplo. Tá? Não importa as questões de componente X. Tá? Bom, se a gente faz uma analogia com o trabalho da força gravitacional, é a força gravitacional vezes a altura, né? Lembra do desenho lá de agora há pouco. Então a energia gravitacional, força gravitacional vezes a variação, vezes a energia potencial num ponto em Y vai ser Fg vezes Y, e a energia gravitacional vai estar ligado com aquele Y em relação às massas. Né? É comum a gente usar MGH nos exercícios de energia gravitacional, porque geralmente a gente coloca a referência o solo, né? Ou o centro da Terra, enfim. Mas MGY, a MG como a força-peso, né? A força gravitacional, e Y como a variação de posição entre as massas. Então é a mesma coisa aqui, né? Só que em vez de massa, a característica de carga, em vez de campo gravitacional, a característica de campo elétrico, e a distância percorrida, aqui no caso do trabalho, entre YA e YB. Tá? Que aqui está representado pelo H, né? Tá? Então só fazer uma analogia, talvez facilite a lembrança aí. Aqui quando eu tenho um campo uniforme, tá? Então a gente costuma usar essa analogia com a gravidade, porque na superfície da Terra, basicamente o campo é uniforme. Tá? Dá para a gente simplificar um campo gravitacional para uniforme. Bom,
e no caso entre duas cargas pontiformes. Tá? Duas cargas que são concentradas em um ponto. Força entre as cargas, a gente já viu lá pela lei de Coulomb, K, Q1, Q2, né? A carga e a carga de teste, pela distância entre elas ao quadrado. Se a gente olha para essa figura e você tem uma carga aqui, Q0, positiva, que está sendo repelida por essa carga positiva Q aqui, ela sai de uma posição A e vem até a posição B, posição A com uma distância radial RA, posição B com uma distância radial RB, e aí eu posso fazer a integração do trabalho. Essa força vai variar de RA até RB. E aqui reparem que isso é fundamental, que a gente não costuma usar quando calcula energia gravitacional, porque a Terra não é um ponto, né? A gente até pode considerar uma pedra como um ponto perto da Terra, mas o planeta não. O que acontece aqui? Quando a carga está no ponto A, em relação a essa outra carga positiva, tem uma distância pequena entre elas, então a força é grande, né? Já que a distância aqui é o inverso quadrado da força, né? Então tem uma distância pequena, a força é grande. Conforme a carga vai se afastando, cada dr aqui que a carga se afasta, diminui um pouco a força, né? Então a força não é constante. Quando a carga chegar aqui no B, a força já é bem menor. Então não dá para eu trabalhar com uma força constante, porque não é um campo uniforme. O campo está enfraquecendo conforme se afasta da carga, né? Então o trabalho para ir de A até B, eu preciso fazer a integração dessa força em função da distância, desde a posição A até a posição B. Como tem algumas constantes aqui na equação, K, Q, que eu tiro, né, da integral, são constantes, sobra 1 sobre R quadrado, que é o que faz variar a força, né? Faz ela ser reduzida ou aumentada, enfim, dependendo da questão. A integral de 1 sobre R quadrado, usando o princípio aqui de x elevado a n dx, a gente chega em 1 sobre R, e aí 1 sobre RB menos 1 sobre RA, mas tem um negativo aqui que acaba ficando 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Tá? Se você faz essa integração, vai dar um valor negativo, que você faz 1 sobre RB menos 1 sobre RA, mas é menos esse valor todo negativo. Então, usando já a regra do sinal, fica 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Tá? Bom, então esse é um trabalho, por exemplo, de uma carga que está se afastando de modo radial. Isso é importante, né? Quando são duas cargas pontiformes, está se afastando de modo radial com o campo, né? Acho que dá para usar aqui, deixa eu ver. Tem uma série de sisteminhas que eu vou usar aqui, mas imagina essa carga positiva aqui, pretinha, e eu coloco uma outra carga positiva aqui. Tá vendo ali que já apareceu uma força, né? Enfim. E aqui tem uma representação do campo, né? Então, claro, aqui tem uma força grande quando elas estão a essa distância, porque está num campo intenso aqui, né? Conforme se afasta, a força aqui agora ficou bem pequenininha, aqui é uma setinha vermelha, quase não dá para ver aí, imagino, né? Porque se afastou, enfim. Tá? Então a força varia com a distância, a gente precisa usar esse processo. Aqui eu estou falando de um distanciamento radial, tá? Então é como se fosse esse distanciamento aqui na mesma direção, no mesmo sentido. Tá? Enfim. Bom, por fim aqui, a energia potencial entre cargas pontiformes vai ficar K, Q sobre R. Compara com a força aqui. Né? O que tem de diferente aqui? Quando a gente faz a integração, fica 1 sobre R. E não 1 sobre R quadrado. O restante é igual, né? Isso leva a gente... Bom, vai chegar outra equação que eu deixei aqui, mas dá pra gente olhar aqui. A única diferença que tem entre a força numa certa distância e a energia potencial naquela distância é um R quadrado e o R aqui linear, né? Na prática, isso significa que a força depende do quadrado por ser uma grandeza vetorial, enquanto que a energia potencial é uma grandeza escalar. Então ela depende linearmente da distância da carga. Tá? Bom, seguindo,
se eu tiver diversas cargas pontiformes, aqui eu tinha uma carga, né? Então, a carga de teste com aquela outra carga que eu estava interagindo. Se eu tiver diversas cargas, eu vou precisar pegar a carga de teste e interagir com cada uma delas. Tá? Que vai dar uma somatória aqui de cada carga pela distância que cada uma está. Sem muito segredo, mas só que é importante, por ser a energia potencial uma grandeza escalar, você pode fazer essa somatória sem se preocupar com componentes, enfim, x, y, z, etc. Né? E aí a gente, enfim, dá uma pausa aqui na energia potencial elétrica para falar de potencial elétrico. Quase igual o nome, né? Mas vamos analisar. Quando a gente fala potencial, eu não sei quem de vocês já estudou filosofia, e na filosofia você tem um termo que aparece principalmente na filosofia platônica, que é a potência, né? Quando você tem alguma coisa em potência. Quando você tem um conceito em potência, ou um desejo, uma capacidade em potência, significa que você pode realizar algo com aquilo que ainda não existe, né? É algo que está como se estivesse preparado para executar uma ação, mas não necessariamente está executando. Então, o potencial elétrico tem essa relação conceitual, né? Você pega uma carga, por exemplo, essa carga vermelha aqui positiva. Em volta dela tem um campo gerado por ela, quer dizer, uma alteração do espaço gerado por ela. Se você pega um ponto desse espaço que foi alterado por ela, um ponto, esse ponto tem uma capacidade de gerar uma força. Ele está pronto, está preparado para gerar uma força ou para armazenar energia, se você colocar uma outra carga lá. Se você colocar uma outra entidade física para interagir. Se você não colocar uma outra entidade física para interagir num certo ponto, ele não tem nenhuma função na natureza. Agora, ele está preparado para interagir com qualquer outra entidade elétrica. Então, esse potencial elétrico, a gente pode falar que é a capacidade de relação entre a energia potencial e uma carga de teste em um ponto do campo elétrico. Quer dizer, você pega um ponto aqui do campo elétrico, tem uma capacidade de gerar energia, de armazenar energia. Se você colocar uma outra partícula ali, ela vai sentir isso. Vamos continuar que vai ficar mais tranquilo. Então, a definição geral é isso mesmo. Energia potencial elétrica relacionada com uma carga colocada naquele ponto que pode gerar essa energia potencial elétrica, né? Então esse é o potencial, essa capacidade. Tá? Se a gente compara com o campo elétrico, dá para fazer uma relação entre potencial elétrico e energia elétrica, que é o que está aqui, e campo elétrico e força elétrica. Reparem as equações, né? Qual é a relação de campo com força? Bom, uma força surge, passa a carga de teste aqui para a esquerda. Uma força surge quando uma carga é colocada em uma região que tem campo elétrico, de outra carga, enfim. E o potencial, como que a gente olha? Bom, uma energia é armazenada ou é acumulada em uma certa carga quando ela é colocada num ponto que tem um potencial de armazenar energia ou de realizar uma ação. Tá? Então o potencial a gente vai ver que é fundamental. Talvez esteja parecendo um pouco abstrato demais, mas a gente vai ver que ele é fundamental para entender as relações elétricas. Tá? Bom, o applet aqui eu já mostrei um pouquinho, depois eu volto nele, vai ser mais interessante. Vale aqui notar que o potencial é medido em volts, tá? Em homenagem ao Alessandro Volta. Então, unidade de medida de V é V mesmo, só que aqui o volt, né? Reparem essa situação seguinte. Vou fazer uma analogia de novo entre o potencial gravitacional e o potencial elétrico. Imagina aqui que você tem uma gangorra, né? Uma balança, uma rampa aqui, enfim, que tem os dois lados a mesma distância do solo.
e a gente coloca uma massa aqui no meio. Imagina que você colocou uma lata aqui, alguma coisa que rola, sei lá, uma bola aqui no meio. O lado direito e o lado esquerdo dessa gangorra têm a mesma altura do solo, então eles têm o mesmo potencial gravitacional. Tá? Eles têm a mesma potência gravitacional, capacidade de gerar energia, de realizar trabalho, enfim. Então, se eu coloco uma bolinha aqui no meio, ela não tem um lado preferencial, ela não vai rolar nem para a esquerda nem para a direita, porque os dois lados desse, abre aspas, desse condutor por onde ela pode circular têm o mesmo potencial. Se eu coloco uma outra gangorra assim, em que um lado está bem alto com relação ao solo, o outro está bem baixo, ou seja, tem uma diferença de potencial muito grande entre os dois lados desse condutor. Se há uma diferença de potencial aqui, mesmo que fosse pequena, enfim, aqui é uma diferença bem absurda, né? Mas se eu coloco uma bolinha aqui no meio, ou um cilindro, uma lata, alguma coisa, é claro que ele vai ter um movimento de aceleração para baixo, porque ele vai buscar onde tem menos potencial. Como é uma relação de atração, né, no caso gravitacional, uma carga positiva, que seria aqui uma massa, vai atrair onde tem menos potencial aqui negativo. Percebam o que eu quero dizer? Se você coloca uma massa que tem características gravitacionais num lugar onde não há diferença de potencial, ela permanece em equilíbrio. Se você coloca uma massa numa situação onde há uma diferença de potencial gravitacional entre os dois lados por onde ela pode se deslocar, ela vai se deslocar, ela vai ser acelerada para um dos lados, né? Vai cair. Quando a gente olha para relação elétrica, a gente vai ter também essas variáveis, né? Potencial, aqui no caso potencial gravitacional, a gente vai voltar ao potencial elétrico. Diferença de potencial, que é justamente essa relação. Aqui uma diferença de potencial gravitacional, a gente vai falar de diferença de potencial elétrico. E tensão, que é a diferença de potencial elétrica aplicada num circuito. Essa tensão ela pode gerar uma aceleração das cargas, ou por atração ou por repulsão. Então isso é diferente também do gravitacional, que é sempre atração, né? Por exemplo, uma pilha. Uma pilha dessa aqui, alcalina, ela tem um lado um potencial de menos 0,15 volts, devido à composição química aqui desse lateral. O outro lado com potencial de 1,28 volts. E isso dá uma diferença de potencial de 1,43 volts. Né? Popularmente vendida como 1,5 volt. Então repara, você tem uma rampa aqui, como essa aqui, com uma diferença de potencial entre os dois lados. Só que é uma diferença de potencial elétrico, não gravitacional, né? Se um lado tem menos 15, o outro tem mais 1,28, dá uma diferença de potencial de 1,43 volts. Se você coloca um condutor aqui, as cargas negativas, ou elétrons, enfim, ou se forem íons negativos, vão ser atraídos pelo potencial maior, e as cargas positivas, os íons positivos, vão ser atraídos pelo potencial menor, menos 15. E aí vai haver um fluxo de cargas, né? Tá. Um outro exemplo aqui um pouco exagerado. Se você tem uma tomada com um dos polos com potencial de mais 110 volts e o outro polo com potencial de 0 volts, a diferença de potencial entre esses dois lados da fonte é de 110 volts. Se você tem um lado com mais 110 e um lado com menos 110, a diferença de potencial entre os dois lados é de 220 volts. Isso aqui é apenas para ilustrar, tá? Eu fiz questão de deixar aqui, porque na prática não é exatamente assim que surge esses 220 volts, porque a gente tem um sistema trifásico, enfim. Mas dá para fazer essa analogia sem nenhum problema aqui, para a gente entender o que é a diferença de potencial. Tá? Beleza? Seguindo. Se for uma carga pontiforme, como essa aqui, como que
funciona o potencial ao redor dessa carga. Aqui está uma carga positiva, aqui uma negativa, né? O potencial vai estar no sentido do campo elétrico. Como na carga positiva o campo elétrico aponta para fora, o potencial vai aumentar, vai diminuir, quer dizer que você vai se afastando da carga, vai ficando cada vez menos potencial de gerar energia, né? Quanto mais próximo você está, mais potencial de gerar energia, mais capacidade de gerar energia. No caso da carga negativa é o contrário. Então, cálculo bem direto. Lembra que você tem U como KQQ0 sobre R. Quando você divide por Q0, você elimina o Q0 em cima e embaixo. KQ sobre R. Então, o potencial de uma carga também é uma grandeza escalar. Então, vai estar ligado com R linear aqui, porque não importa a área de fluxo desse potencial, ele é escalar, não é um vetor, né? Em alguns casos, a gente vai olhar nos exercícios também, como trabalha a variação da energia potencial. Eu posso, já que energia potencial aqui, Q0 vezes V, eu posso usar o trabalho como Q0 vezes V, se eu considerar que a energia potencial numa distância infinita entre as cargas é zero. Quer dizer, o potencial vai reduzindo quando você se afasta, mas matematicamente ele nunca chega a zero, ele tende a zero, né? Então, se você considerar que numa distância muito grande o potencial é zero, então a energia potencial no infinito aqui vai ser zero e o trabalho vai ser igual à energia potencial naquele ponto, que é Q0 vezes V. Tá? Novamente, aqui cabe uma comparação com o campo elétrico. Lembra que campo elétrico, força sobre Q0, que dá KQR², só que na direção e sentido do versor R, né? Na direção radial. Tá? Mais semelhante, só que o R² porque é um vetor e não um escalar. Certo? Se você tiver um conjunto de cargas, é só somar, igual na energia potencial, só somar de cada carga a distância que está daquele ponto, né? Lembrando aqui, deixa eu voltar para esse modelo. Se eu coloco aqui essa carga vermelhinha nessa posição, colocar outra vermelhinha aqui também, colocar umas cargas aqui. Um ponto aqui o ponto onde está essa carga preta. Esse ponto ele tem um potencial que é a soma dos potenciais de cada carga dessa, né? Se for positivo, todas positivas, é só ir somando. Se for uma negativa, vai ter que subtrair, enfim, mas vai somando de forma escalar o potencial nesses pontos, né? Se você tiver uma distribuição contínua de cargas, por exemplo, num fio, num condutor, que tem lá infinitas cargas, você vai fazer a somatória de quantas cargas tem ali, qual o comprimento daquele condutor, enfim. Então, por fim, superfícies equipotenciais. Acho que pelo termo dá pra gente já ter uma ideia, né? Superfícies que têm potenciais iguais em qualquer ponto. Não é isso aqui. Essa figura, por exemplo, tem potenciais bem variados em cada ponto aqui, porque a distribuição de cargas é toda, eu estou colocando aqui toda aleatória. Se eu coloco uma superfície com cargas distribuídas igualmente, eu vou ter o mesmo potencial em todos os pontos. Tá? Fazendo uma comparação aqui de novo com o sistema gravitacional macroscópico, fica mais fácil, eu acho, da gente entender. Se eu tenho aqui, por exemplo, uma montanha e eu traço as curvas de nível dessa montanha, o que eu vou ter? Essa curva aqui, por exemplo, de 100 metros de altitude, quer dizer que qualquer ponto que eu pegar dessa curva aqui vai estar a 100 metros de altitude com relação ao nível do mar, sei lá. Como se eu andasse aqui em volta da montanha, desse a volta na montanha aqui. Então eu não tenho variação do potencial gravitacional, porque todos esses pontos aqui estão à mesma altura do solo, do nível do mar, enfim. Se eu pego esse de 120 metros, essa curva de 120 metros, se eu caminhar por ela aqui ao redor da montanha, fizer esse percurso ao redor da montanha, eu não vou ter nenhum esforço da força-peso, eu não vou ter trabalho da força-peso, porque eu tenho o mesmo potencial gravitacional em todos esses pontos, que é em função da altitude, né? E assim por diante.
outra forma de olhar aqui, uma outra imagem, né? Essas curvas de nível. Então qualquer ponto dessa linha, de cada uma dessas linhas verdes, tem o mesmo potencial gravitacional. No caso elétrico, onde a gente usa bastante esse sistema? Em fios, por exemplo. Esse filtro de linha aqui, né? Ele é feito por condutores. E guardem essa questão dos condutores, que no vídeo que vem a gente vai falar dos isolantes, né? Então ele é feito por condutores, e quando o condutor é ideal, o material que conduz eletricidade sem oferecer resistência, só existe no mundo das ideias mesmo, né? Porque todo material tem uma mínima resistência ali, mas um condutor ideal, ele tem o mesmo potencial em qualquer ponto dele. Então se você pega esse fio aqui, esse pino da direita e o pino da esquerda, cada um está ligado num condutor, que chega aqui, esse da esquerda passa por todos esses pinos da esquerda, e o da direita passa pelos pinos da direita. O fato é que todos esses pinos têm o mesmo potencial. Se um é mais 110 e o outro é 0, aqui também vai ser mais 110 e 0, mais 110 e 0, mais tal, que vai dar diferença de potencial de 110 em cada tomada, né? Então, se você tem um condutor, você tem uma superfície que mantém o seu potencial elétrico sem variar. Então, isso é fundamental para a gente construir circuitos e pensar em circuitos aí. No caso aqui desse circuito como exemplo, se você tem aqui uma bateria, uma fonte, com diferença de potencial A e B. Se o lado B, imagina aquela pilha que eu mostrei agora há pouco da Duracell lá, né? Se o lado B tem um potencial de mais 25 volts. Como aqui é um condutor, esse potencial se mantém, mais 25 volts. Aqui é condutor, aqui é condutor. Chega aqui, ó, ainda é mais 25 volts. Aqui é mais 25 volts. Todo lugar que está ligado a esse condutor é mais 25 volts. Então toda essa malha aqui, B aqui embaixo, tem mais 25 volts. Aqui para a esquerda, também, se era, sei lá, 50 volts do lado A, vai manter aqui 50 volts em todos esses pontos do condutor, porque é uma superfície equipotencial. Tá? Beleza, então vamos falar sobre capacitância.